Jesus, a quem a Bíblia chama de o último Adão, tinha uma vida humana perfeita e jamais pecou. 1 Coríntios 15, 45. Em certo sentido, Jesus ocupou o lugar de Adão com o fim de nos salvar, por sacrificar sua vida perfeita, ou abrir mão dela em obediência impecável a Deus. Jesus pagou o preço do pecado de Adão. Com isso, ele trouxe esperança para os descendentes de Adão. Romanos 5,19, 1 Coríntios 15, 21 a 22. A Bíblia conta em detalhes o sofrimento de Jesus antes de morrer. Ele foi açoitado e pregado numa estaca, sofrendo uma morte agonizante. João 19, 1, 16, 18. Por que foi preciso que Jesus sofresse tanto? Satanás questionou a possibilidade de Deus ter servos humanos que permanecessem fiéis sob provação. Por ser fiel, de grande sofrimento, Jesus deu a melhor resposta possível ao desafio de Satanás. Ele provou que um homem perfeito, com liberdade de escolha, pode manter integridade perfeita a Deus, independente de que o diabo faça. O Eterno deve ter se alegrado muito com a fidelidade de seu amado Filho. Provérbios 27, 11. Como foi pago o resgate? Deste modo, Jesus sacrificou a sua vida humana perfeita, uma vez para sempre. No 4º dia do mês judaico de Nissan, de 33 da era cristã, Deus permitiu que seu Filho perfeito e sem pecado fosse executado. E deste modo, desta forma, Jesus sacrificou a sua vida humana impecável, uma vez para sempre. Hebreus 10, 10. E no terceiro dia depois da morte de seu Filho, o Eterno o ressuscitou. No céu, Jesus apresentou-se a Deus. Jesus apresentou a Deus o valor da sua vida humana perfeita, sacrificada como resgate, em troca da descendência de Adão. Aleluia. Hebreus 9, 24. E Yahvé aceitou o sacrifício de Jesus como resgate necessário para livrar a humanidade da escravidão ao pecado e à morte. Leiam Romanos 23 a 24. O que o resgate pode significar para você? Apesar da nossa condição pecaminosa, podemos receber bênçãos inestimáveis graças ao resgate. Vejamos alguns benefícios atuais e futuros dessa super relativa dádiva de Deus, o perdão dos pecados. Por causa da imperfeição herdada, fazer o que é correto é uma verdadeira luta para nós. Todos nós pecamos, quer em palavra, quer em ação. Mas por meio do sacrifício de resgate de Jesus,
podemos receber o perdão dos nossos pecados. Colossenses 1:13. Para se obter esse perdão, no entanto, temos de mostrar sincero arrependimento. Temos de rogar humildemente ao Eterno, pedindo seu perdão, à base da nossa fé no sacrifício, no resgate de seu Filho. 1 João 1:8-9. Consciência limpa perante Deus. Uma consciência pesada pode facilmente levar à falta de esperança e fazer sentir inúteis, e nos fazer sentir inúteis, por meio do perdão possibilitado pelo resgate. Porém, Deus bondosamente nos dá a condição de adorá-lo com consciência limpa, apesar da nossa imperfeição. Hebreus 9:13-14. Isso nos possibilita ter franqueza ao falar com o Criador. Assim podemos nos dirigir livremente a Ele em oração. Hebreus 4:14-16. Manter uma consciência limpa nos dá paz mental, promove a autoestima e contribui para a felicidade. A esperança de vida eterna numa terra paradisíaca. O salário pago pelo pecado é a morte, diz Romanos 6, versículo 23. E o mesmo versículo acrescenta: mas a dádiva de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Consideremos as bênçãos futuras do paraíso terrestre. Apocalipse 21:3-4. Todas essas bênçãos futuras, incluindo a vida eterna com saúde perfeita, serão possíveis porque Jesus Cristo morreu por nós. Para recebê-las, temos de mostrar que prezamos a dádiva do resgate. Para recebê-las, temos que mostrar que prezamos as dádivas do resgate. Como mostrar gratidão? Porque devemos ser muito gratos ao Eterno pelo resgate. Uma dádiva ou presente é especialmente valioso quando envolve sacrifício de tempo, esforço ou despesa da parte de quem o dá. Ficamos comovidos quando percebemos que o presente é expressão de genuína amor por nós, ou de genuíno amor por nós. E o resgate? O resgate é a mais preciosa de todas as dádivas, pois providenciá-lo foi para Deus o maior sacrifício que poderia fazer. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O resgate, meus amados, é a evidência mais notável do amor de Deus por nós. É também prova do amor de Jesus, pois ele deu voluntariamente a sua vida em nosso favor. João 15:13. Portanto, a dádiva do resgate deve ser bem valorizada.
deve nos convencer de que o Eterno e seu Filho nos amam como pessoas. Gálatas 2:20. Como então você pode mostrar gratidão pela dádiva do resgate? Em primeiro lugar, conheça o grande doador, Yahweh. João 17:3. O estudo da Bíblia vai ajudá-lo nesse sentido. À medida que conhecer ao Eterno, seu amor por ele se aprofundará. Este amor, por sua vez, fará com que você deseje agradá-lo. 1 João 5, verso 3. Em segundo lugar, exercer fé no sacrifício de resgate de Jesus. A respeito de Jesus lemos: quem exerce fé no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Como podemos exercer fé? Essa fé não é demonstrada apenas por palavra. A fé sem obra está morta. Tiago 2,26. De fato, a fé verdadeira evidencia-se por meio de obras. Isso é ação. Uma maneira de mostrar que temos fé em Jesus é fazer o melhor possível para imitá-lo. Não só em palavras, mas também em ações. João 13:15. A provisão do resgate foi feita por Jesus, por Deus, e consumada por Jesus. É sem dúvida uma dádiva de valor incalculável. 2 Coríntios 9:14. Essa dádiva inestimável pode beneficiar até mesmo os que já morreram. Onde estão os mortos? O que acontece conosco quando morremos? Por que morremos? Serve de consolo saber a verdade a respeito da morte? Essas são perguntas que as pessoas se fazem há milhares de anos. São perguntas importantes, independente de quem somos ou de onde moramos. As respostas são do interesse de cada um de nós. Essas respostas são do interesse de cada um de nós. Vimos como o sacrifício de resgate de Jesus Cristo abriu o caminho para a vida eterna. Vimos também que a Bíblia prediz um tempo em que não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Enquanto esse dia não chega, todos estamos sujeitos à morte. Os vivos sabem que hão de morrer, disse o rei Salomão. Eclesiastes 9:5. Tentamos viver o máximo de tempo possível. Mesmo assim, nós nos perguntamos o que acontecerá conosco ao morrermos, ou quando morrermos. Quando morre uma pessoa amada, nos lamentamos e talvez perguntemos: o que está acontecendo com ela? Está sofrendo? Está nos observando? Podemos ajudá-la? Será que um dia veremos de novo? As religiões do mundo. As religiões do mundo dão diferentes respostas a essas perguntas. Algumas ensinam que se você for uma pessoa boa,
irá para o céu. Mas se for uma pessoa má, queimará torto num lugar de tormento chamado inferno. Outras religiões ensinam que, na morte, a pessoa passa para o domínio espiritual, a fim de juntar aos antepassados, ou aos seus antepassados. Ainda outras ensinam que os mortos vão para outro mundo para serem julgados e depois reencarnam ou nascem em um outro corpo, nascem novamente em outro corpo. Todos esses ensinos baseiam-se numa concepção básica de que alguma parte de nós sobrevive à morte física do corpo. De acordo com quase todas as religiões, antigas e atuais, nós de algum modo continuamos vivos para sempre com a capacidade de ver, ouvir, pensar. Mas como isso é possível? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estão ligados ao funcionamento do cérebro. Na morte, o cérebro para de funcionar. As nossas recordações, sentimentos, não continuam a funcionar de modo independente, de alguma maneira misteriosa. Eles não sobrevivem à destruição do corpo ou sobrevivem. Eles sobrevivem à destruição do corpo e do cérebro. Então, o que realmente acontece na morte? O que acontece na morte não é um mistério para o Eterno, o Criador do cérebro. Ele sabe a verdade. E na sua palavra, a Bíblia, ela explica a condição dos mortos. E o ensino da Bíblia é claro, explícita. Quando uma pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir neste plano físico. Quando uma pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir neste plano físico. Os mortos não veem, não ouvem, nem pensam. Nem parte de nós sobrevive à morte do corpo. Nós não possuímos uma alma ou espírito ligado, aprisionado a esse corpo após a morte. Não. Após a morte, manteremos consciência plena de quem somos. Temos o domínio da nossa mente, desligada do nosso corpo. A morte se aplica ao sentido do corpo e não ao sentido do espírito. Depois de mencionar que os vivos sabem que vão morrer, Salomão escreveu: mas os mortos não sabem absolutamente nada. Ou seja, o corpo aqui já não tem mais noção de nada. Absolutamente nada. Mas o espírito, este já está em uma outra dimensão. Vivo, ativo, no paraíso ou no Hades, o que chamamos de inferno. Daí ele ampliou essa verdade básica dizendo que os mortos não podem amar, nem odiar, não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria onde? Na sepultura.
cessa as atividades do corpo físico até o dia em que ouvir a voz do Todo-Poderoso: levanta-te, saia da sepultura, até o dia em que fundirão novamente os seus espíritos nos seus próprios corpos, para serem julgados, ou até o dia em que os salvos, no caso, ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do nosso glorioso Senhor nas nuvens. Eclesiastes 9, 5, 6, 10. Também o Salmo 146, 4 diz que quando uma pessoa morre, os seus pensamentos se acabam. Ou seja, as atividades cerebrais do corpo acabam para esse plano físico. Mas nós somos mortais e não sobrevivemos à morte do corpo. A nossa vida é como uma chama de vela. Quando a chama se apaga, ela não vai para nenhum lugar, ela simplesmente acaba. Está se referindo à morte do corpo e não a do espírito. A vida passageira, comparada a uma chama de vela, é apenas a vida terrena. A vida desse corpo corruptível, desse corpo que contém um vírus que a medicina não vai curar nunca. O vírus da morte, consequência do pecado e da desobediência dos nossos pais primordiais, passado de geração a geração até chegar aqui nos dias atuais, e prosseguirá em outras gerações. O que Jesus disse a respeito da morte? Jesus Cristo falou a respeito da condição dos mortos. Fez isso por ocasião da morte de Lázaro, um homem que ele conhecia bem. Disse Jesus aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. Os discípulos pensaram que Jesus queria dizer que Lázaro estava dormindo, recuperando-se de uma doença. Eles estavam enganados. Jesus explicou: Lázaro morreu. João 11, 11 a 14. Note que Jesus comparou a morte de Lázaro ao sono. Lázaro não estava no céu, nem no inferno de fogo. Ele não estava se juntando a anjos, nem antepassados. Tampouco renasceu como a outra pessoa. Lázaro estava no descanso da morte, ou seja, no seio de Abraão, em outra dimensão, vivo, atuante, consciente. E o seu corpo estava dormindo. Em outras palavras, a morte física. Como que num profundo sono, sem sono, ou seja, o corpo. Outro texto também compara a morte ao sono. Por exemplo, quando o discípulo Estevão foi apedrejado até morrer, ou até a morte, a Bíblia diz que ele adormeceu na morte.
Atos 7,60, o seu corpo adormeceu na morte. O apóstolo Paulo escreveu a respeito de alguns que em seus dias haviam adormecido na morte. 1 Coríntios 15:6, os seus corpos. Será que originalmente Deus queria que as pessoas morressem? Será que originalmente o plano de Deus fosse para que as pessoas morressem? De modo algum. De modo algum. O Eterno fez o homem. O Eterno fez o homem para viver na terra por toda a eternidade. Deus colocou o primeiro casal humano num lugar agradável, num paraíso. Ele os abençoou com saúde perfeita. E Yahweh só queria o bem deles. Será que um pai ou mãe amoroso gostaria que seus filhos sofressem as aflições da velhice e da morte? Ficar candengo, doente, fazendo xixi, cocô na roupa, se arrastando com dor aqui, com dor ali, se esquecendo das coisas, uma coisa terrível, pela qual muitas pessoas estão passando agora, e milhões irão passar no mundo inteiro, futuramente, a cada geração. Não, meus queridos, isso é consequência da desobediência e do pecado. Naturalmente que não. Deus ama seus filhos e desejava que vivessem felizes para sempre na estatura do homem perfeito. Eternamente, com vigor, com energia, com poder, com domínio. O Eterno amava seus filhos, desejavam que vivessem felizes para sempre na terra. A Bíblia diz a respeito dos humanos: o santo pôs até mesmo a eternidade no coração deles. O santo, o Altíssimo, implantou até mesmo a eternidade em nossos corações. Eclesiastes 3:11. Deus nos criou com o desejo de viver para sempre. E Ele abriu o caminho para que esse desejo se realize em Cristo. O caminho foi reaberto para que esse desejo se realize. Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas morrem? Por que então as pessoas morrem? Para encontrar as respostas, temos de considerar o que aconteceu quando havia apenas um homem e uma mulher na terra. A Bíblia explica: Yahweh, Deus, fez brotar do solo todo tipo de árvores, de aspectos agradáveis e boas para alimentos. Gênesis 2:9. No entanto, havia apenas uma restrição. Uma restrição apenas. O Eterno disse a Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Coma de toda a árvore do jardim à vontade. Mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela,
Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 a 17. Esta ordem não era difícil de obedecer. Esta ordem não era difícil de obedecer. Havia muitas outras árvores, cujos frutos Adão e Eva poderiam comer, mas foi-lhes dado uma oportunidade especial de mostrar gratidão àquele que lhes havia dado tudo, incluindo a vida perfeita. Por obedecerem, eles mostrariam também que respeitavam a autoridade de seu Pai Celestial e que desejava a sua direção amorosa. Então, o que aconteceu? Infelizmente, o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Elohim, a Yahweh, falando por meio de uma serpente. Satanás perguntou a Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Prestem atenção. Foi isso que Deus disse? Que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não coma dele, não, nem toque, do contrário vocês morrerão. Nem toque, já acrescentou e abriu um precedente na mentira. Deus disse: de todas comerás livremente. O inimigo veio, Deus disse: não comerás de todas. Não coma dele. Não, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Gênesis 3, 1 a 13. Vocês certamente não morrerão. Vocês certamente não morrerão, disse Satanás. E acrescentou: Deus sabe, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Gênesis 3, 4 a 5. Satanás queria fazer com que Eva acreditasse que ela se beneficiaria de comer do fruto proibido. Segundo ele, ela poderia decidir por si mesma o que era certo e o que era errado. Poderia fazer o que bem entendesse. Satanás alegou também que Jeová havia mentido a respeito das consequências de comer do fruto. Eva acreditou, assim apanhou o fruto e o comeu. E em seguida deu dele ao marido, que também comeu. Eles não agiram por ignorância. Não. Eles não agiram por ignorância. Sabiam que estavam fazendo exatamente o que Deus lhes disseram que não fizessem.
por comerem o fruto, eles desobedeceram de propósito a uma ordem simples e razoável, mostrando desprezo por seu Pai Celestial e sua autoridade. Repito, mostrando desprezo por seu Pai Celestial e sua autoridade. Não havia desculpa para esse desrespeito pelo seu amoroso Criador. Não havia desculpa para esse desrespeito pelo seu amoroso Criador. Para ilustrar, como se sentiria se criasse com todo carinho um filho ou uma filha que depois de lhe desobedecessem, demonstrando desrespeito e falta de amor por você? Isso lhe causaria mágoa. Imagina então quanta tristeza o Eterno deve ter sentido quando Adão, como Eva, decidiram se opor a ele. O Altíssimo não tinha motivos para manter Adão e Eva vivos para sempre. Eles morreram, exatamente como Deus disse que aconteceria. Adão e Eva deixaram de existir. Eles não passaram para o domínio espiritual. Sabemos disso, por causa daquilo que Deus disse a Adão, quando lhe cobrou explicação a respeito da sua desobediência. Você voltará ao solo, pois foi tirado do solo, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Deus havia feito Adão do pó, do solo. Gênesis 2:7. Antes disso, ele não existia. Assim, quando o Eterno disse que Adão voltaria ao pó, queria dizer que ele voltaria ao estado da não existência. Adão ficaria sem vida, como pó do qual havia sido feito. Adão e Eva poderiam estar vivos hoje, mas eles morreram porque preferiram desobedecer a Deus. E deste modo pecaram. O motivo por que morremos é que, quanto à inclinação pecaminosa de Adão, como a morte, foram transmitidas a todos os seus descendentes. Repito, o motivo por que morremos é que tanto a inclinação pecaminosa de Adão como a morte foram transmitidas a todos os seus descendentes. Leiam Romanos 5, versículo 12. Esse pecado é como uma terrível doença herdada, da qual ninguém pode escapar. E sua consequência, a morte, é uma maldição. A morte é inimiga e não amiga. 1 Coríntios 15, 26. Podemos ser muito gratos de que Deus providenciou o resgate para nos livrar deste terrível inimigo.
podemos ser muito gratos, porque Deus providenciou através de Cristo o livramento, o resgate, para nos livrar desse terrível inimigo. É bom saber a verdade a respeito da morte. O que a Bíblia ensina sobre a condição dos mortos é algo consolador. Como vimos, os mortos não sofrem dor nem angústia neste mundo. Não há motivo para ter medo deles, pois não podem nos prejudicar. Eles não precisam de nossa ajuda e nós nem podemos ajudá-los. Não podemos falar com eles e eles não podem falar conosco. Estamos separados por camadas dimensionais. Não temos acesso. Muitos líderes religiosos afirmam falsamente que podem ajudar os mortos. E as pessoas que acreditam nesses líderes os pagam para que o façam. A cada 7 dias após a morte de uma pessoa, nós vemos os anúncios, convidamos a todos para a missa de 7º dias, em intenção de sua boníssima alma. Isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. É mentira, é engano religioso para tirar dinheiro de quem não tem conhecimento nenhum. Porque Deus afirma categoricamente na sua palavra, de forma bem explícita e categórica: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E nada que alguém faça do lado de cá vai ajudar alguém que partiu para o lado de lá. Se partiu em paz com Deus, debaixo do sacrifício de Cristo, vai muito bem na eternidade. Se não, está no outro lado contra Deus, distante de Deus, separado de Deus, reservado numa condenação chamada inferno, uma prisão, esperando o dia da ressurreição do último dia, para recuperar o seu corpo e junto com ele, e para o lago de fogo. É isso que a palavra declara. É isso que está escrito nas Sagradas Escrituras. E Deus não negocia a sua verdade. Mas saber a verdade evita sermos enganados pelos que ensinam essas mentiras. Será que os ensinos da sua religião a respeito dos mortos estão de acordo com a Sagrada Escritura? Ou os da maioria das religiões não estão? Por quê? Porque seus ensinos têm sido influenciados por Satanás. Porque seus ensinos têm sido influenciados por Satanás. Ele usa a religião para fazer as pessoas acreditar que depois da morte do corpo, elas continuam a viver no domínio espiritual e tendo acesso ao domínio físico. Ou que pode receber algum benefício do domínio físico do lado de lá. Trata-se de uma mentira que Satanás associa com outras mentiras, a fim de afastar as pessoas do eterno. Como assim? Como já mencionado, muitas religiões ensinam que se a pessoa for má, após a morte irá para um lugar de tormento, fogo eterno. Esses
esse ensino desonra a Deus, porque ninguém vai para o inferno. Não é por ser bom ou por ser mal, porque todos nós somos maus, todos nós não prestamos, não valemos nada. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. As pessoas adentram a perdição por negar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, e não há outro. Não há parecida, não há Pedro, não há João, não há santo fulano nem santo Bertano. Jesus é o único. O único. E fora dessa grande verdade, tudo é humano, religioso, profano e satânico. Jeová, o eterno Deus de amor, jamais faria com que as pessoas sofressem eternamente. Ele não faz isso. Ele apenas aplica a justiça devida à sua desobediência. E a maior desobediência é negar que Jesus Cristo é a porta, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a vida, indo após outras portas que não darão em lugar algum, a não ser na perdição. No entanto, Satanás quer nos fazer crer que Deus tortura pessoas no fogo para sempre, por incontáveis bilhões de anos. Satanás também usa algumas religiões para ensinar que, após a morte, as pessoas se transformam em espíritos que só os vivos precisam respeitar e honrar. Satanás também usa algumas religiões para ensinar que após a morte, as pessoas se transformam em espíritos que os vivos precisam respeitar e honrar. Mentira! Adoração a espíritos, a quem já passou, é adoração aos espíritos imundos, aos demônios. Acender vela é acender vela para principados, para demônios, é atrair espíritos imundos para a sua vida. De acordo com esse ensino, os espíritos dos mortos podem tornar-se amigos poderosos ou inimigos terríveis. De acordo com esse ensino, os espíritos mortos podem tornar-se amigos poderosos ou inimigos terríveis. E que coisa terrível, né? Imagine uma pessoa que já não simpatizava com você em vida,
após desencarnar, morrer. Estando por aqui, eu vou lá atormentar fulano de tal. Vou fazer a maior bagunça na casa dele a noite inteira. Vou dar tanto desassossego a ele. Seria terrível, né? Não, meus queridos. Isso é coisa satânica. E muitos acreditam nesta mentira. E muitos acreditam nesta mentira.